A redação tá difícil para você, então você tá no vídeo certo, porque aqui eu vou te mostrar como fazer, como é que você tem que fazer para a redação ficar uma coisa muito fácil para você. Ser suave, a parte mais simples da sua preparação para o concurso dos seus sonhos. Então bora comigo, se você ainda não tá inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever, já dá o like nesse vídeo, porque ele vai mudar a forma como você escreve redações. O que a gente vai aprender hoje? Por que parece ser tão difícil para você? Qual é a lógica da redação fácil e o que você precisa saber para que fique fácil para você em todas as redações que você fizer. Então, bora lá. Por que parece difícil? Parece difícil porque é incomum. Escrever redações não é algo que a gente faça com frequência. Talvez você esteja há anos sem fazer uma redação. Talvez você tenha feito a última, sei lá, no Enem, ou se você ainda não fez Enem, talvez você faça de vez em quando no colégio. Se você está estudando para concurso, é provável que você não faça uma redação há muito tempo. A gente não tem o hábito de se comunicar de forma estruturada por meio da escrita. E tudo que a gente não tem o hábito de fazer realmente parece muito mais difícil, porque você não tem prática. Um outro motivo pelo qual parece ser muito difícil é que a gente tem uma crença generalizada de que redação é uma coisa difícil. Então, quando a gente coloca na nossa cabeça que algo é difícil, o nosso cérebro acredita, né? E aí ele acaba boicotando a gente sempre que a gente vai fazer aquilo. Isso gera sensações de medo. Nossa, eu tô morrendo de medo de eu não conseguir fazer essa redação, eu tô morrendo de medo de perder a tarde inteira, de perder um tempão e de não sair nada que preste, que eu tô morrendo de medo de não conseguir entender e entregar o que esse tema tá pedindo, eu tô morrendo de medo de reprovar no meu concurso, porque eu não vou conseguir fazer a redação. Eu me sinto inseguro toda vez que eu sento para escrever, eu não sei por onde começar, eu não sei que argumentos colocar, eu não sei como montar os parágrafos, eu fico angustiado, é uma sensação muito ruim. E o fato de eu sentir essa sensação muito ruim faz com que eu não pratique, para que continue sendo algo incomum, para que eu fuja disso. Eu tenho outras milhões de matérias para estudar, eu não tenho tempo para perder com a redação, que me geram esse sentimento tão ruim toda vez que eu preciso fazer. Porque a gente não gosta de estar diante de algo que a gente não domina, então a gente empurra com a barriga, a gente tem medo, a gente se angustia, a gente deixa para depois e esses sentimentos atrapalham a gente e fazem com que pareça ainda mais difícil do que realmente é. Outro motivo pelo qual parece muito difícil é o fato de provavelmente você tá tentando aprender redação usando técnicas ultrapassadas, a maioria delas focando nos parágrafos, em te ensinar como fazer uma introdução, como fazer um desenvolvimento, como fazer uma conclusão. Que frase você usa para começar cada parágrafo? A introdução, no Brasil, discute-se que, ou é notório que atualmente, e aí no desenvolvimento, primeiramente, é preciso pensar que, e aí você tenta inserir o que o tema está pedindo dentro dessas estruturas de parágrafos que não vão funcionar para todos os tipos de tema. Os temas, eles são diferentes, eu vou te mostrar daqui a pouco isso daqui. E se você tentar estudar ou tentar escrever usando técnicas ultrapassadas, você vai ter branco, você vai travar, você vai demorar, você não vai sair do lugar, porque o foco está colocado na coisa errada. E eu já vou te explicar por quê. Você provavelmente também está usando a ordem incorreta de construção da escrita de redações. O que você está fazendo? Você lê o tema e já vai direto tentar escrever a introdução? Se você estiver fazendo isso, você está ultrapassando etapas, você está pulando etapas. E é por isso que você não consegue sair do lugar. E é por isso que fica muito mais difícil. Agora, qual é o caminho para que fique fácil? Eu já vou te mostrar agorinha. A lógica da redação fácil é a seguinte. Se você colocar isso na sua mente, vai ficar muito, muito, muito mais simples para você. Não adianta você escrever parágrafos perfeitos sobre algo que o tema não pediu. Então não adianta você saber a estrutura da introdução, a estrutura do desenvolvimento, a estrutura da conclusão. Por quê? Porque
se você não entregar o que o tema está pedindo, se você não entender o que o tema está querendo e colocar o que o tema está querendo dentro desses parágrafos, essas estruturas de frases prontas, escrever parágrafos muito bem montados e muito bem estruturados não vai te garantir nota. Não vai. E esse é o erro que mais aparece nas redações que a gente recebe aqui na oficina de redação para corrigir. As pessoas montam introduções muito bem feitas, muito bem estruturadas sobre um assunto que a banca não pediu. Logo, o seu foco precisa ser montar redações 100% focadas no que o tema está te pedindo. É importante você aprender a montar os parágrafos, mas isso não é o mais importante do seu processo de treino para redações. A redação só vai ficar fácil para você quando você entender o que o tema está pedindo e quando você aprender a montar os parágrafos exatamente para entregar o que o tema está pedindo, do jeito certo para entregar o que os temas estão pedindo. E como você consegue fazer isso? Aplicando o método PESC, que foi desenvolvido aqui na oficina de redação para facilitar o seu processo. Esse é um método diferente de tudo que você já viu. As pessoas não ensinam isso por aí. Foi uma coisa que nós criamos aqui para facilitar a sua vida, para que a redação fique realmente algo fácil para você. Qual é a base do método PESC? Ele é 100% focado no tema e entregar o que o tema está pedindo. E como você consegue isso? Bom, o primeiro P, ele tem a ver com posicionamento que a banca quer que você adote. O posicionamento interfere na tese que você vai defender ao longo da sua redação. E ele pode ser de 4 maneiras. O tema pode pedir para você se posicionar de 4 maneiras diferentes. Aqui está o primeiro pulo do gato. Quando você consegue identificar o posicionamento que o tema está pedindo, fica muito mais fácil para você pensar no fio da meada que você vai dar para a redação, na tese que você vai colocar na segunda frase da sua introdução e que vai ser o fio condutor do seu texto do início ao fim. Então, o posicionamento ele pode pedir para você demonstrar o seu nível de conhecimento a respeito de um tema. Por exemplo, as causas da violência contra a mulher. Você conhece essas causas? Se sim, você vai... Esse é um tema que pede para você demonstrar o seu nível de conhecimento. O tema também pode pedir para você refletir sobre o que há de mais importante a respeito de um assunto. Então, existem várias possibilidades e ele está te permitindo selecionar que para você é a mais importante. Então, esse é um outro tipo de posicionamento. Você escolhe qual é o caminho mais importante na sua visão, no seu ponto de vista. Um outro tipo de posicionamento, ele é um posicionamento mais vago. Ele é o que a gente chama aqui de pronto-vou, quer dizer, para onde que eu vou com esse debate? É quando a banca pede para você falar sobre algo tipo o uso consciente do plástico. Cara, mas qual é o objetivo dessa redação? Isso não tá claro. Então esse é um tipo de posicionamento pronto-vou e tem técnica para você desenvolver esse tipo de posicionamento de uma forma progressiva, lógica, clara, simples. Existe também o tipo de posicionamento que pede a defesa de uma opinião ou de um ponto de vista a respeito de algum assunto. Esse daqui é o que as pessoas... é o que você aprendeu como o que sempre aparece, mas na verdade ele nem sempre aparece. Ele também pode aparecer. Então, você é contra ou a favor ao porte, a liberação do porte de armas no Brasil? O que você pensa a respeito do racismo nos jogos de futebol? Sabe? Então esse é um tipo de posicionamento que pede uma defesa de opinião. Então você vai dizer o que você pensa a respeito daquele assunto ou de que lado você está em uma situação complexa, mas nem sempre vai ser assim. Outro detalhe importante, os temas, eles têm 3 estruturas diferentes. Eles podem pedir proposta de solução, eles podem ser transformados em perguntas que você vai precisar responder, ou eles podem ser separados em partes
que você vai ter que abordar cada parte em um parágrafo de desenvolvimento. Ou eles podem ser separados em partes que se relacionam. Então, a banca vai querer que você explique qual é a relação entre essas partes. Por exemplo, educação e riqueza. Esse é um tema separado em partes, ou seja, a primeira parte, educação, a segunda parte, riqueza. Só que são partes que se complementam, ou seja, como a educação gera riqueza. É isso que a banca quer saber. E se você não conhece esses detalhes, se você não sabe identificar o posicionamento e a estrutura de um tema, fica muito mais difícil para você montar os parágrafos. Então, aqui no Método PESC, a gente também te ensina o nosso processo de esqueletagem inteligente dos parágrafos, ou seja, a gente te entrega prontas as bases dos esqueletos dos parágrafos, mas essa base ela tem a ver com o que cada tema está pedindo, o que cada estrutura do tema está pedindo. Então, você vai ter um esqueleto para os temas que pedem propostas de solução. Você vai ter outro esqueleto de parágrafos para os temas que são transformados em perguntas. Você vai ter outro esqueleto de parágrafos para os temas que são separados em partes. Então, quando você entende como identificar o posicionamento que o tema está pedindo, você consegue saber qual é a tese que você vai usar como fio condutor da sua redação. Quando você entende que os temas eles são estruturados de 3 maneiras e que para cada estrutura dessa existe um modelo de parágrafos diferentes, que a gente chama aqui de esqueletos inteligentes dos parágrafos, fica mais fácil para você entender que tipo de informação você vai colocar em cada parágrafo do seu desenvolvimento e qual é a melhor estrutura para a sua redação entregar exatamente o que o tema está pedindo, ok? Então, é quando você entende e quando você aplica o método PESC que fica muito fácil para você escrever excelentes redações. Onde você aprende isso? No nosso curso Esqueletos Inteligentes dos Parágrafos, cujo link está aqui embaixo. Então, se você quiser que a redação fique super fácil para você, é só você aprender a aplicar isso daqui em todas as redações que você fizer, que eu te garanto que você vai tirar acima de 80% da nota sempre, sempre, sempre que você escrever uma redação. Faz sentido para você? Então vem aprender comigo, porque eu sei exatamente como te ensinar a colocar tudo isso aqui em prática e a redação vai virar mamão com açúcar para você, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau. Eu te vejo na próxima aula ou então dentro do curso para eu te ensinar isso aqui. Até mais.